Olá, meus amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoalzinho de Pirassununga, vamos que vamos fazer uma revisãozinha. Pessoal de Uberaba, tamo junto. Vamos lá, meus amores. Eu vou separar essa revisão em três partes diferentes. A primeira parte, frente 1, quantidade de movimento, impulso e teorema do impulso. A parte número 2 é a parte de ondulatória. E a parte número 3 é a parte de hidrostática. Tá bom? Vamos lá então, meus queridos? Então vamos lá. Meus amores, vamos então começar com a primeira parte, que é frente 1, frente 1. Então vamos dar uma focada aqui na frente 1. A primeira coisa que eu quero que você lembre é quantidade. Essa cor não ficou legal. Vamos pegar aqui uma outra cor, branca talvez. Quantidade de movimento. Vou fazer assim, ó. Então, revisando aqui, né? Quando um corpo está em movimento, ele possui uma grandeza chamada quantidade de movimento. E quantidade de movimento, vou pegar aqui outra cor aqui que não deu aqui ainda. Tô me adaptando às cores aqui, acho que achei. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Tá? Então, quando que um objeto tem quantidade de movimento? Quando ele está em movimento. E como é que você calcula? É massa vezes velocidade. Tá bom? Unidades, vamos lá, galerinha. A massa é dada em quilograma. A velocidade é dada em metro por segundo. E a quantidade de movimento é dado em quilograma metro por segundo. Legal. Queridos, vamos agora para a segunda parte aqui da nossa frente 1. Quando um objeto tem uma força agindo sobre ele, há uma outra grandeza chamada impulso. E como é que você calcula o impulso? Impulso é força vezes tempo. Lembre-se que essa matéria é vetorial, tá, gente? Vamos lembrar a unidade? Unidade de força é o Newton. Unidade de tempo é o segundo. E unidade de impulso é Newton vezes segundo. Beleza até aqui? Dá para você calcular o impulso também por outro caminho, galera. Se eu te der um gráfico da força variando com o tempo, a força em newtons e o tempo em segundos. Então, por exemplo, aqui, ó, um gráfico com formato qualquer, hein, tá? Por exemplo, esse aqui. Se você calcular a área desse gráfico, tá? Se você calcular esta área corresponde numericamente ao impulso, tá? Então, vou até escrever de outra maneira aqui, gente, ó. O impulso é numericamente igual à área do gráfico força pelo tempo. Beleza, galera? Como é que eu quero que você entenda impulso? É um tapa, tá? É um empurrão. Tá? Então, você deu lá uma raquetada. Tá? Isso é um impulso. Beleza? Então, galerinha, e tudo isso daqui é importante para a gente chegar aqui, ó, na parte principal da frente 1, que é o teorema do impulso. Tá? O que o teorema do impulso nos diz? Antes de eu te falar o que ele diz, imagine você, por exemplo, ó, que eu tenho aqui um corpo, tá? E você chegou aqui, ó, e deu um tapa nesse corpo aqui. Você aplicou uma força durante 1 segundo, 2 segundos. Então, pá! O que vai acontecer? Esse objeto vai entrar em movimento. Então, esse impulso que você aplicou vai fazer variar a quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso, galera. O impulso da resultante provoca variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Tá bom, galera? Então, a frente 1
Ainda não, tem mais uma parte ainda. Tem mais uma parte ainda. Já vamos colocar aqui, ó. Vou colocar tudo aqui no resumo, ó. A frente 1 tem mais a seguinte parte. Se o sistema for isolado, sistema isolado, o que é um sistema isolado? É quando não tem forças externas agindo. Mas, Sérgio, se não tem forças externas agindo, não tem o tapa. É verdade. Se não tem o tapa, o impulso da resultante é zero. Então, não vai ter variação da quantidade de movimento. Por isso que quando o sistema é isolado, quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Tá bom? Então, sistema isolado é quando não tem nenhum agente externo agindo sobre os corpos. As forças são trocadas somente dentro deles, entre eles. Então, somente forças internas. Aí a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Tá bom? Vamos para exercício? Melhor, né, galera? Então vamos lá. Estou apagando tudo isso aqui. Tá? Então, estou apagando aqui. Vamos lá. Exercício número 1. Tá? Número 1, eu quero que você pense na seguinte situação. Eu te dou uma massa de uma pessoa, por exemplo, 50 quilogramas, e essa pessoa está andando com uma velocidade, por exemplo, 2 metros por segundo. Aí eu pergunto para você quanto vale a quantidade de movimento. Tá bom? Sérgio, tem perguntinha assim? Tem. Pessoalzinho de humanas aí vai deitar e rolar. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Certo? Então, quantidade de movimento, a massa é 50, a velocidade é 2. Quanto vale a quantidade de movimento? 100 kg metro por segundo. Beleza? Vamos fazer aqui uma segunda questão. Vamos lá? Vamos supor que eu te dou que uma força está agindo num objeto, uma força de 10 newtons, está dando um empurrão, um tapa no objeto, durante 3 segundos. Quanto vale o impulso aplicado? Então você deu uma força durante 3 segundos, você deu um tapa. Um tapa que durou 3 segundos. É um tapão, né? Certo? Então, impulso é força vezes tempo. Então, o impulso dessa força, a força que você fez é 10, e essa força foi aplicada durante 3 segundos. Então, o impulso é 30. Vou mudar a cor aqui, gente, ó. Então, né, voltando aqui, né? O impulso é 30. 30 não, é 10, né? A força é 10, né? A força você fez é 10 durante 3 segundos. Então, o impulso vai dar 30 newton-segundos. Tranquilinho, né? Tem questões assim, Sérgio? Tem. Um terceiro exercício que eu quero abordar com vocês é se eu te der um gráfico, força variando com o tempo, tá? Por exemplo, um gráfico assim, ó. Tá? Por exemplo, aqui é 20 e aqui é 5. Pronto. E eu quero saber, é uma força aplicada num certo tempo também. Mas eu quero saber o impulso, né? Galerinha, quando for dado um gráfico assim, meus amigos, aí você vai achar o impulso através da área. Então, se você calcular essa área, você está achando o impulso, tá? Galerinha, lembre-se que a prova é prova específica. Primeiro bota a fórmula, tá? Primeiro bota a fórmula, aí você substitui, aí você coloca a resposta, fórmula, substitui, aí resposta. Aqui no caso de quando for dado um gráfico, né? Impulso é numericamente igual à área
do gráfico força pelo tempo. Você tem que deixar claro para mim o que você está fazendo. Ah, Sérgio, eu estou calculando o impulso através da área. Beleza? Então vamos lá. Essa figura plana é um triângulo, então o impulso vai ser base maior vezes a base menos. Base vezes altura sobre 2. É triângulo, gente. Triângulo, triângulo, triângulo. Base vezes altura sobre 2. Confunde não. Então o impulso vai ser, a base é 5, a altura é 20 sobre 2. Então esse impulso vai dar 5 vezes 20, dá 100, dividiu por 2, 50 newton-segundos. Beleza? Então essa primeira parte inicial aqui a gente já conseguiu alcançar. Estou apagando aqui. Ainda estamos na frente 1, viu, galera? Então, temos mais exercícios aqui da frente 1 para a gente treinar. Deixa eu só apagar tudo isso daqui. Pronto. Exercício número 4. Vamos lá, galera. No número 4, agora eu quero que você pense o seguinte, ó. Uma força de 10 newtons agiu sobre um bloco durante 4 segundos. Então, quero que você imagine, ó, esse bloco inicialmente em repouso. Então, pensa aqui um bloquinho inicialmente parado, tá? E teve uma força agindo nesse bloquinho durante 4 segundos. Ou seja, você deu um tapa no bloquinho. Ele não vai continuar parado, galera. Ele vai entrar em movimento. Aí a pergunta é, quanto vale a velocidade final dele? Deu pra entender? A inicial é 0. Ele estava parado. Aí você deu um tapão. Tá claro que ele vai aumentar de velocidade. Então a pergunta é, qual é a velocidade final dele? Aqui é o exercício mais interessante de prova, de vestibular, viu, gente? Como é que você mata isso? Pelo teorema do impulso. Impulso provoca variação da quantidade de movimento. Então, primeiro você vai ter que calcular o impulso. Como é que eu calculo o impulso mesmo? Impulso é força vezes tempo. Você acabou de fazer a questão número 2 comigo, né? Força vezes tempo. Variação de qualquer coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Então, vai ser quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A força vale 10. O tempo vale 4. Quantidade de movimento final é massa vezes velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Mas, Sérgio, no início ele está parado. Verdade. Então, esse termo aqui, ó, é 0. Tá? Então, não se preocupa com o início, porque ele estava parado. Então, ficou 40. Sérgio, você não deu a massa. Verdade. A massa vai ser 8 quilogramas. Beleza? 8 vezes velocidade final. Então, passo 8 dividindo. Então, ficou 40 sobre 8. Qual vai ser a velocidade final? 5 metros por segundo. E aí, galera, dá para fazer isso aí ou não dá, hein? Acho que dá, hein, meus queridos? Teorema de impulso, tá? Importante. Vamos lá, meus amores. Vamos então agora para questãozinha número 5. Vamos lá. Na questãozinha número 5, você vai ter o seguinte, ó. É parecida com a questão anterior, tá? Então você tem aqui, ó, um objeto. Vamos supor que ele já tinha uma certa velocidade inicial, 2 metros por segundo, por exemplo. 2 não, vou colocar 20. 20 metros por segundo. E aí você chega ali, ó, e dá um tapão nesse negócio aí. Ah, Sérgio, é igual a questão anterior? É parecido. E aí, só que eu não vou te dar o valor dessa força. Eu vou te dar o gráfico dela. Força em newtons, tempo em segundos. E vai ser um gráfico assim, ó. Opa, tá mal feito. Deixa eu fazer ele mais bonito. É uma reta, tá? É uma reta. Então aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20 e aqui é 5.
Beleza? Tô criando agora, hein, gente? Nem sei se vai dar um resultado bonito, tá? Aí você sabe, se você aplicou uma força, você deu um tapa nesse objeto, ele não vai continuar com a velocidade 20. Com certeza ele vai aumentar de velocidade. Então eu quero saber quanto vale a velocidade final. Deu para entender? Vamos lá? Então, mesmo esquema que o exercício anterior, tá? Teorema do impulso. Impulso provoca variação da quantidade de movimento. Só que o impulso aqui, você vai ter que calcular pela área do gráfico, tá bom? Então, eu vou pintar aqui, ó. Você vai pintando a linha, desde a linha do gráfico até bater no eixo do tempo, tá bom? Então, para deixar claro aqui, gente, eu vou usar várias cores diferentes aqui, ó. Então, aqui nós temos a base maior, tá vendo aqui? Base maior. Nós temos aqui, deixa eu pegar outra cor agora. Nós temos aqui, acho que essa cor aqui vai ficar bem visível, acho que vai. A base menor, tá vendo? E uma terceira cor que eu quero pegar, nós temos a altura. Aqui está, a altura. Essa altura aqui não ficou legal. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Aqui, pronto. Então, nós temos a altura, beleza? Então, como é que fica? Impulso. Então, vamos resolver essa questão em duas partes, tá? Impulso é numericamente igual à área do gráfico força por tempo, tá? Então, impulso é igual. Isso aqui é trapézio, né, gente? Como é que a gente calcula a área de trapézio, né? Vamos lá. Base maior, que é aquela cor azul, mais base menor, que é essa cor laranja, vezes a altura, que é essa cor mais cinza, tá? Essa cor aqui, ó. Tá? Essa aqui é a altura, tudo isso sobre 2. Então, vamos lá. Então, o impulso vai ser base maior, veja aqui, é 20. Mais base menor, essa altura, esse negocinho laranja, é 10. Vezes a altura, que é a distância entre essas linhas paralelas aqui, que é de 0 até 5, então é 5, tudo isso sobre 2. Então, o impulso vai dar, aqui vai dar 30, 30 vezes 5 dá 150, sobre 2 dá 75 newton-segundos. Então, achamos o impulso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o impulso é 75 é igual variação da quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Lembre-se que quantidade de movimento final menos inicial é a variação da quantidade de movimento. E como é que a gente calcula a quantidade de movimento mesmo? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Então ficou... Sérgio, você não deu a massa. Verdade. Deixa eu por último, galerinha, para tentar ver se eu consigo visualizar para dar uma continha bonitinha, tá? Então vai ficar 75 é igual a massa 5 vezes velocidade final menos 5 vezes a velocidade inicial, que é 20. Certo? Então, vai ficar 5 vezes 20 menos 100. Joga para o outro lado, mais 100. Então, 75 mais 100 é igual a 5 V final. Então, deu 175 é igual a 5 V final. Pega esse 5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, velocidade final é 175 sobre 5. Galerinha, ganhar tempo aqui, fazendo a continha aqui. 175 dividiu por 5 vai dar 35. Então, a velocidade final desse objeto, 35 metros por segundo.
Beleza, meus amores? Então, acho que aqui a gente já fechou até esse ponto aqui. Agora ficou faltando a gente dar sistema isolado. Aí a gente fecha a frente 1. Tá bom? Então, vamos lá. Sistema isolado, questãozinha 6. Então, um exercício típico de prova, típico de vestibular, é o famoso bateu, grudou. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, uma pessoa, que eu vou chamar de A, a massa de A, 60 quilogramas, a velocidade dessa pessoa A, por exemplo, 10 metros por segundo. Aí, galera, temos aqui uma pessoa B, tá? Que está aqui distraída. Só que ela tá, ó, a massa dela 40 quilogramas e ela está inicialmente parada. Tá bom? Aí essa pessoa A corre em direção a ela. Ficou meio estranho essas perninhas aqui da pessoa, né? Aqui, ó. Pronto. Então ela está correndo aqui, ó, e salta em cima dessa pessoa e se agarra nela, tá? Então é o famoso bateu, grudou. E aí o que você vai ter? Isso é o antes da colisão, tá? Antes da colisão. O que você vai ter depois da colisão? Você vai ter esta pessoa e aquela pessoa agarrada nela, tá? Então você vai ter a galera toda junta. E essa galera toda junta vai ter uma certa velocidade final que eu quero saber, tá? Então, exercício de colisão mais baba que existe, tá? Que eu quero que você saiba fazer para o vestibular. Então, os dois objetos estão andando, aí eles se grudam e a partir dali fica tudo junto, tá? É o exercício de colisão mais tranquilinho que tem. Então, vem comigo. Como é que você mata a questão de colisão? É assim, ó. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quem que eu tenho em movimento antes? Nesse exercício, só o carinha A. O carinha B está parado. Então, como é que você calcula a quantidade de movimento antes? É MAVA. O carinha B não entra porque ele não tem movimento. Depois, tá todo mundo junto, é o bateu, grudou. Então, como é que você calcula a quantidade de movimento depois? Bom, aí você pode pensar que é o bloco total. É a massa total vezes o velinha, que é a velocidade dele após a colisão. Então, quantidade de momento antes é igual a quantidade de momento depois. Sérgio, quando que eu sei que eu uso o sistema isolado? Sempre que houver colisão. Tá? Batida de carro, uma bola de bilhar batendo uma outra bola de bilhar. Sempre que houver colisão, você vai usar sistema isolado. Quanto vale a massa do carinha A? 60. Qual é a velocidade dele antes da colisão? 10. Aí bateu, grudou, ficou todo mundo junto. Quanto vale a massa de todo mundo junto? 60 mais 40 dá 100 vezes velinha, tá? Eu vou cortar 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro, portanto, o velinha vale 6 metros por segundo. Beleza? Bateu, grudou, galera. Essa matéria de sistema isolado você vai usar tanto numa colisão quanto numa fragmentação. Numa granada, por exemplo, uma bomba que se separa em pedaços. Vamos lá? Segundo exercício. Típico de prova também, galerinha. Tá? Típico de prova. Ó. Você tem lá, por exemplo, um carrinho de mineração, tá? E esse carrinho, chamar o carrinho de C, tá? Ele tem massa 100 quilogramas e a velocidade dele é 4 metros por segundo, tá? Então é a velocidade do carrinho. E isso é o que está acontecendo antes. Aí o que rola? Despeja nele carvão. Tá? Então aqui vai cair carvão. Tá? O que você vai ver agora é depois que o carvão caiu nele.
tá? Então ele já está aqui cheio de carvão. Ficou mais pesado. Qual é a massa desse carvão? Vou colocar aqui, ó, massa do carvão, tá? Eu vou colocar 100 quilogramas também. Então, galerinha, o carrinho tem massa 100 quilogramas e o carvão tem massa 100 quilogramas, tá? Então, a massa total que está em movimento aumentou. Você acha que ele vai continuar andando com a mesma velocidade, gente? Impossível. Eu quero saber a nova velocidade. Caiu uma questão igualzinha a essa na FUVEST, só que não era carvão caindo dentro do carrinho, era água. Sei lá, o carrinho passou por um lugar que estava chovendo. E aí choveu e acumulou água no carrinho. Tal massa de água. Qual vai ser a velocidade final do carrinho? Entendeu? Então vamos lá. Bateu, grudou de novo, né, galera? Após a colisão, tá todo mundo junto, né? Como é que você mata essas questões de colisão? Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quem que eu tenho em movimento antes? Só o carrinho. Então, massa do carrinho, velocidade do carrinho antes da colisão. Após a colisão, ficou todo mundo junto? É um bloco total só. Então, você vai ter massa total vezes a velocidade da galera. Faz sentido, galera? Ó, exercício também de vestibular que eu já vi. 2 carros que batem numa rua e ficam enganchados, né? As ferragens ficam enganchados e a partir dali eles andam juntos. Então o que você tem? Um bateu, grudou mais uma vez. Tá bom? Vamos lá. Massa do carrinho é 100. Velocidade do carrinho é 4. Aí caiu o carvão. Então acrescentou a massa do carvão. Ficou todo mundo junto. Qual é a massa total? É a massa do carrinho, que é 100, mais a massa do carvão, que é 100. Quanto vai dar a massa total? 200 vezes velinha. Eu vou cortar 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. Então ficou 1 vezes 4 é 4, é igual a 2 velinha. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 4 sobre 2. Então qual vai ser a velocidade final? 2 metros por segundo. Beleza, meus amores? Então, frente 1 é isso, hein? Frente 1 é essa matéria aí de dinâmica impulsiva e sistema isolado. Ou de impulso e sistema isolado. Tá? Então, é muito importante você usar essa minha aula como guia de estudo. Então, eu estou te falando, vai cair questões de impulso, vai cair sistema isolado. O que é importante você fazer? Vai lá para a apostila, faça exercícios parecidos com esse que está lá feito na apostila. Você fez com o professor. Professor Chaban, no caso de Uberaba, professor Uori, no caso de Pirassununga. Faça na tarefa, vai também na tarefa. Na tarefa tem questões parecidas com essas que eu fiz. Faça exercícios, tá bom? Isso aqui é um guia de estudo, galera. Se você estudar só por aqui, eu acho pouco. Tem que dar uma olhadinha em mais questões. Tá? Você tem que tentar fazer sozinho algumas questões, tá bom? Importante. Vamos então agora para a frente 2. Vamos lá? Na frente 2, galera, nós vamos ver juntos a parte de ondulatória. E na parte de ondulatória, o que vai cair é a parte mais importante, aquela que eu acho que vai cair no seu vestibular. Então, nós temos aqui uma onda, na verdade, agora temos várias. Vamos visualizar quantas ondas temos aqui? Se eu começar a onda aqui, ó, é uma oscilação completa. Aqui eu tenho uma onda, tá? Aqui eu tenho mais uma onda. Então eu tenho uma onda, 2 ondas e meia, tá bom? Então nesse meu exemplo, 2 ondas e meia. Mas não ficou muito bonitinho? Deixa eu tentar fazer de novo, tá? Então temos aqui uma onda, 2 ondas, 3 ondas. Tá bom, não ficou tão bonitinho também, mas aqui, gente, ó, essa linha tracejada é a linha de equilíbrio, né? Então imagina que isso aqui é uma corda, se a onda cessar, a corda fica aqui. Então o que eu quero te lembrar? Algumas coisas
essa altura da onda chamamos de amplitude. Esta distância de uma crista até a próxima crista chamamos de comprimento de onda. É o lambda. Né? E o que mais que eu tenho aqui? Eu posso medir o lambda de um vale até o próximo vale. Ou eu posso medir o lambda deste ponto aqui. Aí o lambda eu tenho até aqui. Então dá para medir o lambda conforme o exercício te dá a figura. Pronto, o lambda. Beleza? Aí o que eu quero te lembrar? Eu quero te lembrar o que é frequência. Frequência é o número de ondas num certo intervalo de tempo. Unidades, esse n é número de onda. Esse ΔT é tempo em segundos. E essa frequência é ondas por segundo. Só que a gente vai chamar, em vez de falar ondas por segundo, você vai chamar de hertz. Tá bom? E aí, galerinha, eu quero te lembrar, a equação mais importante da ondulatória é a famosa vai lamber ferida. Certo? Vai lamber ferida. E o vai lamber ferida, este V é velocidade, dado em metro por segundo. Esse lambda é comprimento de onda, dado em metros. E esse F é frequência, dado em hertz. Muito bem. Meus amores, vimos aí a parte mais importante da ondulatória que vai cair nos seus vestibulares e que vai cair na minha prova. Tá bom? Então vamos para exercícios da frente 2? Vamos lá? Deixa eu limpar aqui. Limpei quase tudo. Pronto. E aqui. Pronto. Meus amigos, já não sei que exercício que é agora. Então vou começar de novo. Número 1. Vamos lá. Vou te dar uma figura assim. Por exemplo, tá? Eu mostro isso aqui, ó. Pera aí, isso aqui não. Eu te mostro isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, isso daqui é 10 metros, tá? Aí eu posso perguntar duas coisas para vocês, tá? Primeira coisa, quanto vale o lambda? Galerinha, lambda é de uma crista até a próxima crista, tá? Isso é um lambda e isso aqui é outro lambda. Então, nesses 10 metros, eu tenho 2 comprimentos de onda. Então, 2 comprimentos de onda mede 10 metros. Então, o lambda mede 5 metros. Tá? E aí, que outra coisa que eu posso perguntar aqui? Se eu te der a velocidade, eu vou perguntar a frequência. Se eu te der a frequência, eu vou perguntar a velocidade. Então, por exemplo, eu falo que essa figura aqui, essas ondas, tem uma frequência de 20 Hz. Então, se eu estou te dando a frequência, eu vou perguntar a velocidade. Tá bom? Vamos lá? Qual é a formulinha? Vai lamber ferida. Então, velocidade eu quero, o lambda eu descobri aqui, 5 metros, e a frequência eu dei, 20 Hz. Quanto vale a velocidade? 100 metros por segundo. Nossa, Sérgio, facinho assim? Frente 2 está bem tranquilinha, tá bem tranquilinha, tá? Vamos aí para segundo exercício. Vamos supor que eu fale para você assim, ó. Uma onda se propaga com uma velocidade 20 metros por segundo e possui frequência 5 Hz. Determine seu comprimento de onda. Sérgio, pode cair assim? Pode. Então vamos lá. Qual é a formulinha mais importante da ondulatória? Vai lamber ferida. A velocidade é 20, o lambda eu quero saber e a frequência é 5. Passo 5 dividindo,
20 sobre 5. Então, lambda é 4 metros. O que eu quero que você lembre, galerinha? É prova específica. Tem que colocar a fórmula, tem que colocar a substituição pelos valores, faz as passagens matemáticas, aí no final você coloca a resposta. Prova específica tem um jeito, prova escrita tem um jeito de você ter um formalismo para você escrever, tá bom? É igual uma redação, não pode escrever de qualquer jeito, tá? Tem um formalismo, tá bom? Vamos para uma terceira questão? Acho que você percebeu que está tranquilo, né? Tá bom? Então não é para você ficar muito estressado não, hein? Vamos lá. Então deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma figurinha. Nossa, Sérgio, quantas ondas tem? Não sei. Terceira questão. Vamos lá. Agora eu vou pegar, ó. Quero pegar daqui até aqui. Ó, da crista até o vale. Vou falar para você que isso aqui vale 10 metros. Tá? Eu vou falar que essa onda está se propagando com uma velocidade 60 metros por segundo. Eu posso perguntar aqui para você duas coisas. Primeiro, quanto vale o lambda? Galerinha, lambda é de uma crista até a próxima crista. De uma crista até um vale, isso daqui não é uma onda inteira. O vale está bem no meio do caminho entre as duas cristas. Então, isso daqui é metade do lambda. Depreender? Então, como é que você vai fazer? Meia onda mede 10 metros. Passo 2 multiplicando. Então, lambda vai dar 20 metros. Aí, qual é a segunda pergunta que eu posso fazer? Se eu te dei a velocidade, vou perguntar a frequência. Que equaçãozinha vai lamber ferida. A velocidade é 60, o lambda é 20, vezes a frequência, 0 de um lado, 0 do outro, cortou, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, quanto vai valer a frequência? 3 Hz. 3 Hz é a frequência. Beleza? Acho que frente 2 já tá bom, viu? Ô, Sérgio, frente 2 está tranquilinho. É, frente 2 está tranquilinho. Tá? Então, vamos que vamos. Frente 3, galerinha. Já indo aqui para a última parte da nossa revisão. Frente 3. Na frente 3, vai cair hidrostática, que é a última matéria que a gente está vendo aí. Inclusive, eu terminei aí, né, recentemente. Certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu quero te lembrar as fórmulas. Vamos lá. Primeira formulinha que a gente viu foi a formulinha de densidade. Vou fazer com verde mesmo. Densidade. Densidade é massa sobre volume. Tá? Vamos falar as unidades. Massa pode estar em grama ou pode estar em quilograma. Aqui é sistema internacional. Volume pode estar em centímetro cúbico ou em metro cúbico. E aí a densidade vai sair em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Certo? Vamos agora para outra grandeza. Pressão. Pressão é força sobre área. Força é dada em newtons, área é dada em metro quadrado. Aí a pressão vai sair em newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. Muito bem. Quero te lembrar que você tem que saber de cor alguns valores. Você tem que saber de cor a densidade da água em 2 unidades. 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 quilograma
por metro cúbico. Tem que saber também de cor a pressão atmosférica em 4 unidades. Ao nível do mar, ela vale 1 atm. Em altura de água, ela vale 10 metros de coluna d'água. O nosso amigo Torricelli provou a pressão atmosférica, mas ele não usou água, ele usou mercúrio. Como o mercúrio é mais denso, então não precisa de 10 metros de altura de mercúrio, mas apenas 76 centímetros de mercúrio já exerce uma pressão de uma atmosfera. E no sistema internacional, a pressão atmosférica 10 a quinta Pascal. Muito bem. Quero te lembrar agora também a pressão hidrostática, μGH, tá bom? Onde esse μ é densidade em quilograma por metro cúbico. A gravidade, você sabe que a gravidade vale 10 aqui na Terra. Esse H é a altura do líquido em metros e essa pressão em Pascal. Beleza? Queridos, eu vou apagar isso daqui e eu vou reescrever mais resumidamente, tá bom? Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apagar só a parte que eu quero dar uma limpada, que é aqui na parte das unidades. Pronto. Porque aí as formulinhas ficam guardadinhas aqui. E aí o que eu vou fazer? É só dar uma deslocada aqui, ó. Então, nós temos pressão, nós temos aqui densidade, isso aqui tem que saber de cor, isso aqui tem que saber de cor, não tem jeito, vou colocar aqui embaixo, tá? E vou acrescentar aqui, ó, pressão hidrostática. Pressão hidrostática, μGH. Pronto. E agora eu quero te lembrar as dicas sergianas. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, um tanque, tá? E nesse tanque eu vou colocar 4 pontos. Vamos chamar aqui, ó, de A, vamos chamar aqui de B, na mesma horizontal eu vou chamar de C, e aqui embaixo eu vou chamar de D. Então, primeira dica, galerinha, onde que a pressão é menor? Lá em cima, no ponto A. Onde que a pressão é a maior de todas? Lá embaixo, no ponto D. Então, no ponto B e no ponto C, são pressões intermediárias, e é muito importante você lembrar que como o ponto B e o ponto C pertencem ao mesmo líquido e estão na mesma horizontal, então eles têm pressões iguais. Tá? Ponto B e ponto C, pressões iguais, porque estão na mesma horizontal e pertencem ao mesmo líquido. A pressão no ponto A, se essa piscina tiver ao nível do mar, você já tem que saber o valor. Vale 1 atmosfera. E por último, a pressão lá embaixo, você sabe que é maior que a pressão lá em cima. Então você não pode falar que a pressão no ponto D é igual à pressão no ponto A, porque é maior. Mais quanto? Mais a pressão exercida pelo líquido. Então esse líquido exerce uma pressão. E como é que você calcula a pressão só do líquido? μGH. Então, o que é para você entender dessa última formulinha que eu coloquei aqui embaixo? A pressão num ponto lá embaixo é igual à pressão num ponto lá em cima, mais a pressão do líquido entre esses dois pontos. Tá bom? Então, vamos apagar aqui, então, para a gente poder fazer exercício. Então, vamos lá. Ó. Só aqui, pronto. Então, primeiro exercício, galera. Vamos que vamos. Primeiro exercício aí da frente 3, tá? Então, tranquilinho. Massa, vou dar a massa de um objeto, por exemplo, vou pensar aqui, 20 quilogramas, tá? E o volume do objeto de 8 metros cúbicos, e eu vou querer saber a densidade, tá bom?
Então, você tem que lembrar que densidade é massa sobre volume, tá bom? Então, densidade, a massa é 20 e o volume é 8, tá? Então, vai dar 2,5 quilograma por metro cúbico. Beleza? Questãozinha número 1, bem tranquilinha, né? Então, vamos agora lembrar uma outra questão aqui. Número 2. Eu posso te dar a densidade, por exemplo, 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, tá? Posso te dar a massa, por exemplo, 10.000 quilogramas, e eu quero saber o volume, tá bom? Olha como é que você faz. Densidade é massa sobre volume. Então, no lugar da densidade, 2 vezes 10 a terceira, que é 2.000, né? A massa, estou falando que é 10.000. E eu quero saber o volume. Então, eu vou cortar 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. Olha o que sobrou. Que 2 é igual a 10 sobre V. Eu posso jogar o V lá para cima e jogar o 2 lá para baixo. Então, o volume é 10 sobre 2. Quanto vai dar o volume? 5 metros cúbicos. Belezinha? Tranquilo, né? Meus amores, posso fazer também um exercício muito típico de prova? É assim, ó. A questãozinha 3. Pensa que você está lá no mar e temos um mergulhador lá embaixo a 20 metros de profundidade. Tá? O que eu posso perguntar? Quanto vale a pressão lá embaixo? Eu vou chamar a pressão o ponto lá embaixo de B, lá em cima de A, e eu quero saber quanto vale a pressão no ponto B. Pergunta muito normal de vestibular, vai estar na minha prova, tá bom? Como é que você vai fazer? Pressão lá embaixo é igual a pressão lá em cima, mais a pressão exercida pelo líquido. E como é que você calcula a pressão exercida pelo líquido? μGH. Então vamos lá. A pressão lá embaixo é igual. A pressão lá em cima é a pressão atmosférica. E quanto vale a pressão atmosférica? 10 a quinta. Mais, isso daqui é água. Água, a densidade é 10 a terceira. A gravidade é 10 e a profundidade, a altura de água é 20 metros. Tá certo? Então, a pressão no ponto B, ó, 1 vezes 10 a quinta mais 2, aqui é o único número diferente de 10 aqui, ó, é o 2. Então, 2 vezes 10 a, conta as casinhas, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta, com mais esse 2 aqui, ó, do 20, 10 a quinta. Então, você tem 1 vezes 10 a quinta, mais 2 vezes 10 a quinta. Quem não sabe fazer conta de somar com potência de 10, isso aí pensa que 10 a quinta é laranja. Ó, 10 a quinta é laranja. Então, o que que nós temos? Uma laranja mais 2 laranjas. Quanto que vai dar essa pressão no ponto B? 3 laranjas, ou seja, 3 vezes 10 a quinta Pascal. Tudo bem? Então, meus amores, eu vou querer saber a pressão lá embaixo, que é a pergunta que eu acho que pode cair no Enem esse ano. Aquele submarino lá dos bilionários que teve um acidente e eles morreram, né? Tristemente. O exercício pode perguntar qual é a profundidade que o submarino estava. Ou qual a pressão lá embaixo, sabendo que eles estavam a uma profundidade de 1.000 metros. Aqui eu coloquei uma profundidade de 20 metros. Você achou a pressão. Se no vestibular colocar lá a profundidade 100 metros, é a mesma conta. Você só vai trocar aqui, ó, onde a altura eu coloquei 20 nesse exercício, você vai colocar a profundidade que o cara te der. 100 metros, 1.000 metros, e vai fazer a continha. Tá bom? Meus amores, então vamos agora para um quarto exercício aqui dessa matéria, que é justamente daqueles exercícios de tubo em forma de U, que é bem tranquilinho também.
né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um líquido verdinho aqui, ó. Tá? Até mais ou menos aqui. Pronto. Vou chamar esse líquido verdinho aqui, ó. Vou chamar de A. E eu vou colocar um outro líquido aqui, ó. Beleza? Que eu vou chamar de B. Como é que você mata questões de tubo em forma de U? Pega um ponto de um lado, eu estou chamando aqui ó, de ponto 1, pega na mesma horizontal um ponto do outro, que eu estou chamando de 2. Por que que é importante você pegar dois pontos na mesma horizontal? Você vai lembrar da minha revisão. Dois pontos que pertençam ao mesmo líquido. Tá aqui, ó, pertence ao mesmo líquido. E estejam na mesma horizontal, vão ter pressões iguais. Então é por isso que a gente pega dois pontos que pertençam ao mesmo líquido e estejam na mesma horizontal, vão ter pressões iguais. Beleza? E aí, meus amores, o cara, vamos chamar essa altura aqui, ó, de altura do líquido B, e essa altura aqui, ó, de altura do líquido A. Tudo bem? Como é que você vai matar questões de tubo em forma de U mesmo? Do lado esquerdo aqui, ó, repara que está aberto, ó. Então aqui nós temos pressão atmosférica mais a pressão do líquido B. Como é que você calcula a pressão do líquido B? μgh é igual. Deixa eu deslocar isso aqui, gente, para um ponto mais que vai ter espaço melhor. Cara, acho que aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai dar certinho. Pronto. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Escrever isso aqui mais para cá. Tá? E isso aqui mais para cá, assim. Pronto, ó. Então, o que que eu estou fazendo? Que a pressão 1 é igual à pressão 2. Tudo isso que eu escrevi aqui, ó, é a pressão no ponto 1. É a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido B. Vamos agora do outro lado. Do outro lado está aberto também. Então, aqui você também tem pressão atmosférica mais a pressão desse líquido verde. Como é que você calcula a pressão do líquido verde? μgh do líquido A. Muito bem. Então é assim que você mata exercícios de tubo em forma de U, que vai estar na minha prova. E provavelmente vai estar no seu vestibular também. De um lado eu tenho pressão atmosférica, do outro eu tenho pressão atmosférica, pode cortar. O que sobrou? μgh de um lado, μgh do outro. Pode cortar a gravidade. O que sobrou? μA, densidade A, vezes a altura A, é igual a densidade B vezes a altura B. Tá vendo, galerinha? Tem 4 termos aqui, ó. Ele vai te dar 3 deles, perguntar o quarto. Então, por exemplo, vamos supor que a densidade aqui do carinha A seja água, 1 grama por centímetro cúbico. Vamos supor que essa altura aqui, ó, seja 20 centímetros, tá? E vamos supor que a altura aqui do outro lado, a altura A, é menor, 10 centímetros. Então, repare, ó, eu te dei as duas alturas e te dei uma densidade. O que sobrou? Você descobrir a densidade do líquido B. Tá bom? Vamos lá? Densidade do líquido A é 1, que eu estou te dando aqui no enunciado. A altura do líquido A. Essa altura do líquido A, esse líquido verde aqui, 10 centímetros. Do outro lado, densidade do líquido B é o que eu quero, e a altura do líquido B, é esse líquido laranja, 20 centímetros. Cortei um zero de um lado, um zero do outro. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, densidade do líquido B
é 1/2, portanto, vale meio grama por centímetro cúbico. Então, repare, galerinha, que se a altura A está em centímetro, a altura B tem que estar em centímetro, aí a unidade corta, não se preocupa. Como eu coloquei aqui a densidade da água em grama por centímetro cúbico, o resultado da densidade do líquido B também sai em grama por centímetro cúbico. É a mesma unidade. Então, essa matéria, se você usar a mesma unidade nas duas grandezas, tá tudo certo. Tá bom? Meus amores, eu acho que tá bom. Fizemos aí, acho que um total aí, mais de 10 exercícios, né? Mais de 10 exercícios ao todo. 4 dessa matéria, mais uns 3 ali da frente 2, mais uns 4 ou 5 lá da frente 1. Tá de bom tamanho, tá? Então a gente varreu aí todas as matérias, todos os exercícios, né? Todo o conteúdo que vai cair. Vou repetir o que eu preciso, aí recomendações finais para a prova. O que eu preciso que você faça? Eu preciso que você não fique só nesses exercícios. Que você. Ah, o Sérgio falou. Deixa eu voltar aqui, ó. O Sérgio falou que vai cair exercício de tubo em forma de U. Vai lá na apostila de aula. Eu fiz na sala de aula várias questões de tubo em forma de U. Refaça, tá lá já feitinho para você, tá? Refaça aquelas questões. Vai na tarefa. Tenta fazer um sozinho. Vai te dar confiança que você está entendendo a matéria, entendeu? Eu fiz, vai cair onda. Eu fiz várias questões de onda durante a aula. Então vai lá no caderno, refaça. Vai na tarefa, faça mais alguns, tá? Eu te mostrei a matéria que vai cair na frente 1. Matéria de dinâmica impulsiva, a matéria de colisão. Bateu, grudou. Professor Wori, professor Chaban fizeram várias questões com vocês. Vai lá na apostila deles, dá uma olhadinha nas questões que eles fizeram. Não precisa fazer as questões mais difíceis, faça as normaisinhas. Você percebe que é a mais normalzinha pelo tamanho da resolução. Resolução curtinha é porque é uma questão mais tranquila. Faz essas pelo menos. Ah, agora você está pensando no vestibular? Faz o máximo de questões possível. Vai lá na tarefa, manda pau em exercício, entendeu? Então, essa que é a ideia, tá? Se prepare, usa a minha aula como guia de estudo, se prepare, porque ao se preparar, não é só para minha prova que você está tirando nota, mas também lá para o vestibular. É por isso que eu cobro essas matérias, porque são matérias que vão ser muito cobradas no vestibular. Eu não escolho matéria na prova que não cai no vestibular, mas sim aquelas que caem. E as questões que estão na prova são questões de vestibular. Lógico que eu posso escolher questão fácil, questão média, questão difícil. Questão difícil, se tiver, é uma. As outras, a maioria é fácil e uma outra lá é médio. Tá bom? Para você perceber, não, isso aqui cai no vestibular, dá para fazer pelo menos algumas questões, dá. Outras você tem que ter um conhecimento maior. Tá bom? Meus amores, estudem, se preparem. Boa prova, né, dessa semana. Contem comigo, tamo junto. E até a próxima aula, galerinha. Beijinhos a vocês aí. Escreva para mim aí no nosso. Manda para mim o que você achou dessa aula, recomendações aí, tá? Aquele abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.